Bom dia! Então hoje a conversa é pra você que acha que precisa usar adoçante ao invés de usar açúcar e pra você que acha que você tem um problema com açúcar. Então por quê? Porque as pessoas têm costume de falar assim, meu problema é que eu gosto de doce. Gente, gostar de doce faz parte da nossa evolução, tá? Isso foi desenvolvido há milhares de anos atrás, até como uma questão de proteção na escolha dos alimentos. Então a gente sabia se o alimento seria o veneno ou não pelo paladar adocicado. Então geralmente as frutas, as plantas com sabor adocicado estavam associados a coisas boas, a sem veneno, e os mais amargos estariam relacionados a possivelmente a presença de veneno. Então a gente foi estimulando mais a preferência pelo paladar doce, até por uma questão mesmo de sobrevivência, né, de seleção de alimentos. Então, quando você fala, meu problema é que eu gosto de doce, isso não é um problema, isso é evolutivo, tá? Então, a gente tem que partir daí, desse princípio. É claro que atualmente, o que acontece é que a gente tem uma hiperestimulação do paladar por conta dos produtos que já vêm adicionado açúcar sem ter necessidade, por conta principalmente dos industrializados, dos ultraprocessados. Então, essa hiperestimulação do paladar que não é interessante. Então, o natural, o instintivo é ok. Agora, essa hiperestimulação que a gente precisaria prestar mais atenção. Então, da onde vem essa hiperestimulação, por exemplo? Pelo uso de adoçantes artificiais. Então, o que acontece com o seu cérebro? Bom, você consome um produto sem caloria, tipo um café ou um suco, uma gelatina, que não tem calorias, né? Porque está com adoçantes, mas tem o sabor doce. Você come isso e o seu cérebro entende. Opa, é doce, né? E aí ele começa a se programar todo para metabolizar esse doce. Mas não vem o nutriente, né? Não vem o açúcar. Então aí não tem aquela absorção naquele momento. Porém, cronicamente, o seu corpo vai começar a se preparar para sempre receber o açúcar, que ele não vai vir o doce, mas não vai vir a energia. E no momento que ele recebe a energia, recebe o açúcar, ele aumenta a absorção desse nutriente. Então acaba sendo um tiro no pé, ficar usando adoçante. A hora que eu vou lá e como realmente o açúcar, eu tenho uma absorção calórica, uma absorção desse nutriente muito aumentada, tá? Isso acontece, por exemplo, com as pessoas com bulimia. Então as pessoas comem a comida, né? O corpo começa a fazer toda a produção já de hormônios, porque só o simples contato de você começar a mastigar já tem produção de vários hormônios. Porém, a pessoa vomita e aí o alimento não chega para terminar a digestão, né? Não chega lá no estômago para começar o processo de digestão. Só que o corpo começou a se preparar para isso, mas não veio. Então, a hora que realmente vem o alimento, realmente vem o nutriente, o organismo dessa pessoa, ele tem muito mais, absorve muito mais. Por isso que muitas vezes a pessoa que tem bulimia, ela vai vomitar no intuito de fazer uma compensação, só que mais de 50% do que ela ingere já fica grudado na parede do estômago, então acaba não tendo essa redução calórica que ela esperava, o vomitar, né? Além de ter esse aumento de absorção de nutrientes por conta disso que eu falo pra vocês, às vezes vocês vêm usando um pouquinho de mel. Outro dia eu coloquei uma colherzinha de chá de açúcar no iogurte, pouco, tá? Porque eu pouco adiciono açúcar. E eu não tenho um consumo excessivo de doce. Então, eu gosto de doce, eu amo doce. Mas eu aprendi, ao longo dos anos, a não hiperestimular o meu paladar. Eu dessensibilizei o meu paladar. Então, antes, tudo que eu usava com adoçante, hoje eu já uso natural. E quando eu quero realmente o sabor doce, eu uso um pouquinho de açúcar. Então, você que tem o hábito ainda de tomar café com açúcar, é importante que progressivamente você vai dessensibilizando o paladar. Você que adiciona açúcar no suco, a mesma coisa, tá? Ah, mas eu posso trocar por adoçante? Não vale a pena. É melhor que você vá fazendo essa redução progressiva do que você ficar trocando açúcar por adoçante em tudo. Mesmo em preparações de alimentos, tá? Mesma questão. O adoçante, ele tem um poder de adoçar o alimento muito maior do que o açúcar. Então, se você coloca X de açúcar e o mesmo X de adoçante, o adoçante tem um poder de hiperestimular o paladar doce muito mais. Então, aí você não está dessensibilizando para o uso do açúcar. Você está cada vez mais
aumentando o estímulo para o paladar doce. Isso que eu falei ontem, né, antes de ontem, da geleia sem açúcar e não a diet. Eu não oriento colocar a geleia adoçada com adoçantes artificiais, e sim a geleia adoçada com o próprio açúcar da fruta, tá? Então por isso que a gente não usa diet, a gente usa sem adição de açúcares, mas também sem adição de adoçante. Deu para entender o raciocínio? Deu para entender que o adoçante vai hiperestimular o seu paladar doce mais do que o consumo do açúcar? Porque ele tem esse poder, pela questão química dele mesmo, de fazer isso? Deu para entender que o consumo crônico de adoçantes vai fazer com que você tenha uma absorção aumentada de açúcar quando você consome esse açúcar cronicamente? Deu para entender que faz parte da nossa evolução ter o paladar gostar do doce, né, por uma questão de sobrevivência? O que não é legal é essa hiperestimulação que a gente tem com toda essa oferta de alimentos de ultraprocessados constantemente. E deu para entender que a gente precisa fazer isso progressivamente, porque ninguém muda o paladar da noite pro dia. A gente precisa ir diminuindo, insistindo, preferindo alimentos que não precisam de usar o adoçante, e aos pouquinhos aquele paladar que era muito distante, ele começa a ser presente no seu dia a dia, sem muito sacrifício, tá? É progressivo. O maior problema, as pessoas não têm paciência para isso, né? As pessoas param no meio do caminho. As pessoas querem um imediatismo. As pessoas não esperam o organismo responder. E é aí que a gente acaba tendo esses ciclos de vai e volta, e a gente não consegue dar andamento. Então, gente, tem que ter paciência. Vocês estimularam por quantos anos um paladar? Vocês esperam que em quanto tempo que isso você vai conseguir modificar? Então, vamos pensar nisso, tá bom? Bom dia, que eu preciso ir. Beijo.